Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom estar com você neste ano novo que se inicia, aí para tratar de um tema muito interessante, um tema que toda a sociedade deve debater, sem tabus, desvendar todas as cortinas que existem. As escolas, as igrejas, as instituições devem estar atentas, porque as consequências podem ser devastadoras. Estamos falando de bullying. É um tema que vem sendo muito discutido, formas novas de bullying vêm acontecendo, como o cyberbullying, e nós que somos pais, sociedade e instituições devemos ficar atentos. E há muito tempo, um promotor de justiça, que é o governador Valadares, do Ministério Público de Minas Gerais, está atento a essa situação. Ele tem um blog, já foi coautor de uma peça, também de uma música e é um estudioso no assunto. E também escritor desse livro que está em minhas mãos. Bullying, o que você precisa saber? Identificação, prevenção e repressão. Para você ver como é um assunto sério. Nosso convidado de hoje, Lélio Braga Calhau. Doutor Lélio, muito obrigado por aceitar o nosso convite para tratar desse assunto. Obrigado, Márcio. Prazer estar aqui na TV Kefas, participando com vocês aqui de um tema tão importante para a sociedade brasileira, que é a prevenção e o combate ao bullying. Pois é importante, é um tema sério, mas que muitas das vezes ou ele é varrido debaixo do tapete ou as pessoas simplesmente não querem discutir, não é? O bullying, ninguém quer assumir que ele ocorre, assim, você tem a subnotificação muito grande, assim, as pessoas não querem dar a cara também, falar que são vítimas, porque elas têm medo de serem até, como é que fala, hostilizadas. Então, o que acontece? O problema está aí, está nas escolas, está no ambiente de trabalho, porque está nos clubes, está em associações, onde tem ser humano, onde eles se juntam, e o bullying também tem envolvimento com a relação de poder que as pessoas têm, né? O agressor ele tenta ter uma relação de poder em cima da vítima, ele ocorre em todas as áreas da sociedade. E a gente tem que tratar desse tema porque a gente vai batalhando, igual você falou, cada vez mais se fala sobre isso, mas o problema persiste. Então ele não vai acabar de uma hora para outra. Então tem que se insistir com a prevenção e inclusive com os casos mais graves com a repressão. Dá para a gente definir o que é bullying, principalmente também o termo bullying? O bullying são agressões, né, que podem ser físicas ou psicológicas ou morais, que são praticadas de forma reiterada para causar um sofrimento emocional ou um sofrimento físico em uma vítima. O bullying não tem assim um motivo exato por que ele acontece, mas ele geralmente ele tende a ter um perfil de vítimas. Algumas pessoas que são mais tímidas, outros que eventualmente até se destacam num grupo. É uma conduta que vai ser analisada no caso concreto para saber o que é bullying ou não. Mas o que é importante se colocar é o seguinte, e isso tem havido uma confusão na imprensa aí. Não existe bullying quando acontece um ato só. Quando acontece, porque o bullying é um conjunto de atos. Quando acontece um ato só, pode até ser um evento que é proibido, um ato infracional. Por exemplo, se alguém entrar na internet e fazer uma difamação, aquilo ali pode, num ato só, configurar uma calúnia, uma difamação. Sim. Mas para ser bullying tem que ter vários atos, não há bullying com um ato isolado. Então acho que isso é importante colocar isso aí. Quando se fala em bullying, se remete logo, se pensa logo no ambiente escolar, né? Porque isso acontece, não é de hoje, não é novo, talvez o termo bullying ele é mais recente, mas esse tipo de situação ele é mais antigo e se pensa em ambiente escolar. Mas ele vai muito mais além, ele está em todos os setores da sociedade, não é? Para você ter ideia, né, o bullying no ambiente de trabalho, no Brasil, ele é chamado de assédio moral. Mas nos Estados Unidos, o bullying no ambiente de trabalho, ele é chamado de workplace bullying. Ou seja, a tradução literal, bullying no ambiente de trabalho. Então, na minha visão, assédio moral e bullying, que é o bullying escolar ou bullying em outras regiões, o cyberbullying, por exemplo, eles são parte de um mesmo problema. Mas no Brasil, por questão, não sei qual motivo, optou-se por seguir, como é que fala, a linha desses doutrinadores que chamam isso de assédio moral. Mas nos Estados Unidos é chamado de workplace bullying, que é bullying no ambiente de trabalho, interpretação literal da palavra. Pois é, mas a gente falou aqui que a gente vem logo à cabeça a questão do ambiente escolar, porque parece que ali vem o nascedouro de toda a questão que acaba refletindo na sociedade. Porque ali está a informação, aquele ser humano, aquele indivíduo. Por exemplo, a justiça mesmo, ela tem emitido sinais
que está muito preocupada com a questão do bullying no ambiente de trabalho também. Inclusive em termos de indenizações, quando você compara, quando você pesquisa no site dos tribunais e compara assim, a pessoa foi vítima, uma criança, um adolescente, foi vítima durante vários meses de bullying no colégio tal, você vai ver uma condenação de 10 mil reais, 20 mil reais. Lá na Justiça do Trabalho, você vê condenações de 200 mil reais, 300 mil. De situações que o empregado, o trabalhador, ele é vítima desse tipo de constrangimento ao longo do tempo. Então, você vê que a Justiça do Trabalho está mais empenhada em reprimir isso aí. Pois é, um tema que temos que discutir, a sociedade tem que discutir, mas temos que levantar a situação. Não devemos nos cegar a essa situação que acaba tendo consequências devastadoras. Quem sofre bullying realmente tem sentimentos muito terríveis, pode levar à depressão e desfechos emocionais e também outros desfechos, como nós explicamos aqui. O tema do programa hoje é bullying. Daqui a pouco vamos falar de um tipo de bullying que está crescendo demais, que é o cyberbullying, através da internet, das redes sociais. Daqui a pouco nós voltamos com o promotor Lélio Braga Calhau, tratando desse tema muito sério, que é bullying. Que as entrevistas vão um rápido intervalo e volta já. De volta com Quer Fazer Entrevista, o tema de hoje, bullying. Estamos aqui com o livro do Dr. Lélio Braga Calhau, promotor do Ministério Público de Minas Gerais. Bullying, o que você precisa saber? Identificação, prevenção e repressão. Tema muito sério, e eu gostaria que você prestasse atenção e chamasse as pessoas ao seu redor para ouvir essa entrevista e para acompanhar esse tema. Então, Lélio, falamos sobre o bullying, sobre a definição e tudo mais no primeiro bloco. E agora, com a era moderna, surgiu uma nova plataforma para bullying, né, digamos assim. As relações das pessoas sociais derrubaram fronteiras, passaram a não existir, porque temos a internet, as redes sociais, e as pessoas se relacionando já é, né, uma mesa que se abre para o bullying. O cyberbullying é uma realidade que a lei já prevê, a justiça já prevê, já há situações que a gente poderia dizer, o cyberbullying está implantado já na nossa sociedade? O cyberbullying, como você falou, é só mudança de lugar de atos que já eram praticados anteriormente. Antigamente, os agressores utilizavam aí a parede da escola, a porta do banheiro, para pichar, para difamar as vítimas. E hoje eles migraram para as redes sociais, onde a capacidade de machucar uma outra pessoa é exponencialmente maior. Acontece o seguinte, que as agressões praticadas via redes sociais ou via internet, elas deixam vestígios. E muitas pessoas acham que a polícia ou a promotoria não tem acesso a isso, mas através de investigações, através de perícias, através de ordens judiciais de quebra de sigilo de dados, a promotoria e a polícia conseguem muitas vezes identificar os agressores e acaba que é uma prova documental, uma prova muito forte para condenar uma pessoa. Inclusive é um caso que eu já vi em Minas Gerais, que um adolescente praticava cyberbullying contra uma outra pessoa pela internet e o Tribunal de Justiça condenou os pais do adolescente a indenizar a vítima por danos morais, porque era obrigação dos pais acompanharem o que o filho estava fazendo. E aí, então, a prova documental, porque tem perícia, tem apreensão de computadores, eventualmente, né? E aí, eu chamo a atenção que é um problema mais grave, mas, por outro lado, ele é mais fácil de provar, porque geralmente a prova é documental. É mais uma questão dos pais estarem envolvidos. Os pais também são coadjuvantes e também responsáveis pelas atitudes de seus filhos, né? Tanto na escola, saber qual é o comportamento do seu filho na escola. Ele pode ser autor de bullying, ou ele pode ser vítima de bullying. Na internet, ele pode estar ali, você acha que ele está seguro no quarto, meu filho está ali no quarto, ele está seguro da violência da rua, mas de repente ele pode estar praticando uma violência ou sendo vítima de uma violência no próprio quarto, né, dentro da sua casa. Então você deve ficar atento. E a lei está rígida em cima disso, há formas, como disse o promotor Lélio Calhau, de se provar, investigar e culpar quem pratica essa questão do cyberbullying. E hoje a questão do cyberbullying ela acabou ampliando, né? Porque antigamente o bullying praticava com a pessoa que estava
fisicamente próxima, talvez, com bilhetes, né, com escritas, com brincadeirinhas e tudo mais. Hoje, pessoas do Brasil praticam bullying com pessoas que moram em outro país, ou vice-versa, ou que moram no Sul, praticam quando no Norte. E é uma situação que a gente está vivenciando. Pessoas famosas que estão sofrendo bullying, pessoas anônimas que sofrem bullying todos os dias. E a questão é que, quando se pratica, muitas das vezes, como o alcance da internet, o efeito é muito mais devastador, né? Ô, Márcio, eu não sei se você concorda comigo, mas o bullying praticado dentro da escola, na década de 70, década de 80, ele ficava dentro da escola. Dentro da escola. Por exemplo, eventualmente, dois colégios particulares, um perto do outro, as pessoas não tinham acesso ao que estava acontecendo na comunidade do outro colégio. Mas, com a internet, acabou isso. Rompeu-se barreiras e agora as agressões elas podem atingir milhares de pessoas ao mesmo tempo, né? Muitas pessoas, quando fazem a agressão virtual na internet, o chamado cyberbullying, dizem que isso que é apenas uma brincadeira, que não quis ofender, que não quis machucar, né? E como comprovar isso realmente, dizer que foi bullying? Primeiro que não existe brincadeira quando alguém está sofrendo. Essa é uma regra geral. A justificativa que as agressões eram meras brincadeiras para divertir são as que são apresentadas pelos agressores, mas elas não podem ser admitidas porque as pessoas têm o direito de não serem perturbadas. Você tem o direito de não ser perturbado na sua casa. Se um vizinho seu começar a colocar som alto, pode ter problema com a polícia e com a justiça. As pessoas têm o direito de não serem perturbadas no ambiente de trabalho e as pessoas têm o direito de não serem perturbadas no colégio também. Então, assim, tem que se entender que há limites para as coisas e não há brincadeiras quando há pessoas sofrendo. O que a gente recomenda que os pais façam, dentro do possível, da educação dentro do lar, passar para as crianças e para os adolescentes a regra básica, que é não fazer com ninguém o que você não quer que seja feito com você. Se a pessoa aprende isso, se ela internaliza isso na infância e na adolescência, ela não vai ser um adulto problemático, vai respeitar o cônjuge no casamento, vai respeitar a lei, vai respeitar o direito terceiro, independente de alguém vindo ou não. Então é importante isso, bater nessa tecla, que é uma tecla que até a criança entende. Não faça com ninguém o que você não quer que seja feito com você. A tolerância, o respeito, é algo que se deve procurar, se deve ensinar a todo momento, desde a primeira infância, não é? Porque o bullying realmente é algo que está aí na sociedade, que preocupa a sociedade, que traz consequências terríveis. No passado, muitas crianças, muitos adolescentes tiveram depressão, suicidaram, cometeram atos terríveis, talvez justificados pela violência. E talvez tiveram mau rendimento na escola, mudaram o comportamento dentro da casa, se tornaram, hoje são adultos que estão aí completamente, emocionalmente, fora do mercado de trabalho, fora das relações sociais e Deus sabe o sofrimento que essa pessoa está passando porque foi vítima de bullying e tudo ficou ali naquele ambiente que ninguém descobriu. Então, o papel fundamental é estar com você, pai, você, professor, você, diretor escolar, você, conselheiro escolar, pedagogo, padre, pastor, você que é de qualquer instituição para identificar esses problemas. Você que é diretor, chefe, dono de alguma empresa também pode identificar. Não deixe passar um caso que aconteceu e você acha que é um caso isolado. Daqui a pouco nós vamos falar sobre comportamentos, né? Sobre como identificar, né, pais principalmente, como identificar que seu filho, por exemplo, está sofrendo bullying na escola ou no ambiente de trabalho. Daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos com o Quer Fazer Entrevista e hoje estamos conversando sobre bullying, um tema bastante recorrente. Atualmente, felizmente, estamos falando muito de bullying. Inclusive, recentemente, nós tivemos aí uma série muito conhecida e foi muito famosa no mundo inteiro, 30 Reasons to Why, de uma adolescente que se suicidou, e ela deixou uma série de fitas, cassete gravadas, explicando que foi vítima de bullying e que apontando cada um dos responsáveis pelos aqueles ataques que ela sofria. E ele escancara realmente, a série escancara a questão do bullying, que envolve não só aqueles adolescentes que estavam sendo, no caso ela, vítima, e também os outros que também são
autores e acabam sendo vítimas também em certo momento. Mas também a inércia do ambiente escolar, que simplesmente se faz vistas grossas para essas situações, e dos pais que ficam alheios a essa situação. Então é muito importante entendermos nesse bloco que estamos tratando como identificar que uma pessoa está sendo vítima ou até autora de bullying, né, que está além das escolas, no ambiente de trabalho, na internet. E hoje estamos recebendo aqui o promotor de justiça, Lélio Braga Calhau, que é autor do livro Bullying, o que você precisa saber. Identificação, prevenção e repressão. Doutor Lélio, certamente quem sofre bullying tem um sofrimento gigantesco, né? E como que pais, como que as pessoas podem identificar que a pessoa está sofrendo bullying? Olha, o bullying entre meninos, ele é mais fácil de identificar. Porque ele, às vezes, tem muita agressão física. Tem socos, beliscões, tem um elemento físico, no geral, que acontece no bullying entre meninos. Então, é o seguinte, o bullying entre meninas já é mais difícil. O bullying entre meninas, eu acho que é um dos maiores desafios hoje da sociedade para se atacar esse problema, porque ele é silencioso, ele é destrutivo para essas pessoas, e geralmente o bullying entre meninas, ele não é praticado, assim, você não consegue identificá-lo fácil. Você tem que... É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça mais difícil de montar que o bullying entre meninos. Agora, eu acho que uma coisa que é presente nos dois casos, assim, pelo menos que a gente vê na prática, é a mudança de comportamento do seu filho. Seu filho é extrovertido, de uma hora para outra passa a ficar introvertido. Seu filho gostava de interagir com outros colegas. De uma hora para outra ele passa a não querer interagir com ninguém, ou querer ficar dentro de casa. Essa mudança de comportamento eu acho que é um sinal interessante para tentar mais uma vez conversar com ele, abordar, sempre orientar e receber essa pessoa da melhor forma possível, acolhida. E, se for o caso, até solicitar ajuda externa, né? Que seria o caso de uma ajuda com o psicólogo, para poder intervir, poder melhorar as habilidades sociais da pessoa, se for o caso. Não é você, de repente, vitimizar a pessoa e não fazer nada, não. Eu acho que procurar o psicólogo, em alguns casos, é importante, os casos que forem necessários, e o psicólogo pode ajudar, dependendo da abordagem, a melhorar as habilidades sociais que a pessoa tem para interagir com essas situações. Olha, no cinema, né, eu acho que é muito latente e acabou de uma forma até solidificando os grupos, né, que existem dentro do universo, do ambiente escolar. Né? Isso acontece em todo mundo, mas no cinema, a sociedade americana, isso é muito mais latente. Né? Lá tem os grupos, né, o grupo das populares, muitas vezes as meninas mais ricas, os rapazes maior poder aquisitivo, os atletas. Tem os chamados nerds, aqueles que têm boa nota, que estudam muito, são muitas vezes introspectivos, usam óculos. E os chamados losers, né, os perdedores, aqueles que não têm bom rendimento, não têm bom poder aquisitivo e são muito perseguidos, principalmente esses dois últimos. Né? E isso acaba formando grupos, né, socialmente falando, grupos que se espalham na sociedade também. Né? E essa situação que você vê muito no cinema, na televisão, né, nas tratativas de novelas e tudo mais, nas narrativas, né, isso acaba mostrando que esses grupos que acabam sendo perseguidos, eles são cada vez mais estereotipados. E uma pessoa não quer pertencer a esse grupo. E muitas das vezes ela acaba se tornando autor ou autora de bullying para não pertencer a esse grupo e pertencer ao outro. E isso é uma questão de aceitação também, muitas das vezes. E aí que está um problema mais difícil ainda de se resolver, né, Léo? Existe uma força muito grande na sociedade para as pessoas se adequarem e agirem da mesma forma. Essa força, para a gente que é adulta, ela é difícil a gente chama isso na psicologia de conformidade social. É difícil para a gente, como é que fala, ir contra ela. Para criança e para adolescente, mais difícil ainda. Você ficar contra um grupo é muito difícil. E, infelizmente, o bullying ele é utilizado por esses agressores, muitas vezes, para tentar forçar isso, né? Para tentar forçar uma mudança de comportamento ou uma aceitação de normas de grupo.
E, infelizmente, grupos erram também. Pessoas isoladas erram, mas grupos erram. Infelizmente, o bullying não pode ser admitido como esse tipo de força para buscar uma conformidade. Então, o que acontece? Os grupos devem respeitar as individualidades de cada pessoa e até o jeito diferente de outros grupos. Você falou bem interessante essa questão do cinema. O cinema traz uma série de coisas interessantes. Eu não vejo que no Brasil tem muito essa questão do... Por exemplo, no cinema a gente vê muito, né, que o esportista, né, ele não gosta do nerd e tal. Assim, eu não sei se que lá nos Estados Unidos o esportista ele tem... Muitas vezes tem uma questão financeira muito grande envolvida na carreira do... Se você é uma pessoa que se destaca no esporte nos Estados Unidos, no colégio, você tem muita chance de você ir para a faculdade, que é cara, né? Sim. E não pagar. Então, assim, tem todo um conteúdo financeiro atrás daquele grupo de esportistas ali. Então, não sei se aqui tem tanto isso no Brasil, mas o nerd, acho que ele apesar dele não estar mais sendo encarado como aquela figura dos anos 70, nos 80, ele tem um perfil de uma pessoa que pode ser uma pessoa assim, mais intelectual, mais calada e tal, que uma criança que pode ser assim. Mas eu acho que a gente não pode aceitar isso. O pai e a mãe, os pais, né, eles devem acompanhar de perto os filhos, não só para verificar se eles estão sendo vítimas de bullying, mas também se eles não estão sendo agressores, né? Porque quando você fala em bullying para pais, e eu já estou atuando nesse assunto tem 6 anos já, a primeira coisa que os pais perguntam, como que eu faço para saber se meu filho está sendo vítima? Ninguém pergunta como é que eu faço para saber se meu filho é agressor. Porque a tendência é você ter medo de que seu filho seja vítima, mas vem cá, e você como pai, você está orientando o seu filho também a não ser um agressor? Então, assim, é importante os pais fazerem uma abordagem. E muitas vezes o que você vê, isso é uma confusão, porque às vezes o pai deixa para a escola fazer isso. E a escola, ela tem o papel dela, mas ela não está ali para assumir todas as questões que envolvem a educação do seu filho, né? Não dá para terceirizar a educação. Não dá para terceirizar isso. Além do que a justiça não vai aceitar essa justificativa. Exato. Porque a lei é clara, a lei civil brasileira fala que os pais são responsáveis por todos os atos praticados pelos filhos que estejam sob sua guarda, né? Que sejam menores, né? Então, são essas dicas, deve todo mundo ficar atento para não haver consequências graves, como já apontamos aqui, depressão, suicídio, perda de rendimento e até atos muito mais violentos. Então, tem, por exemplo, o Dr. Lélio tem à disposição o seu blog, que é o www.bullying-estou-fora. O bullying é B-U-2-L-Y-I-N-G. Estou fora, tudo junto, tá? .blogspot.com www.bullyingestouFora.blogspot.com. E tem o livro Bullying, o que você precisa saber. Tolélio, muito obrigado pela sua explanação, pela sua explicação, pela sua presença. Quem sabe, né, a gente possa abrir aí a mente de muita gente que está sendo autora, né, agressora e está sendo vítima, e dos pais também, para poder perceber isso e evitar que o pior aconteça. Ô Márcio, e eu agradeço aqui a TV Kefas a oportunidade de estar falando sobre esse assunto tão importante. E lembrando que a TV Kefas, ela tem esse trabalho fantástico para fortalecer a vida cristã, e que os atos de bullying são atos incompatíveis com a vida cristã. Eu creio que o pai também não pode achar que esse assunto da escola, e vejo que muitas vezes a pessoa pensa assim, esse assunto da escola não é da família, é da família, e eu penso que uma pessoa que busca ter uma vida cristã, ela não pode aceitar, além de ser proibido pela lei, ela não pode aceitar a ocorrência de bullying no seu meio. Não vamos tolerar. Tolélio, muito obrigado pela sua participação. Feliz ano novo, estamos começando um ano novo. O Tolélio está agora de mudança para Belo Horizonte, né? Irá assumir lá um novo cargo do Ministério Público Estadual. Nós agradecemos muito pela sua estada aqui na nossa região, fez muito por governador Valadares, pela região. Nós agradecemos, desejamos sucesso nessa nova missão na sua carreira no Ministério Público Estadual. Obrigado, Márcio. Obrigado, ouvintes da TV Kefas. E a você, muito obrigado pela sua audiência. Continue aqui na TV Kefas. Até o próximo programa, até o próximo Kefas Entrevista.